nada. E eu via que eu tinha uma autoimagem muito negativa. Sempre achei que eu não ia dar certo em nada. E finalmente eu havia conseguido dar um salto. O meu salário não era lá essas coisas. O Flávio podia me dar aquele dinheiro se eu quisesse. Enquanto eu começava a crescer, eu vi o meu marido se distanciando cada vez mais. E isso me deixava insegura, pois eu queria que ele estivesse comigo nas minhas decisões. Eu queria que ele me apoiasse no meu trabalho. O Flávio chegava a dormir fora de casa algumas noites. Ele sempre fazia algumas viagens para cidades ao redor da nossa e começou a argumentar que estava cansado demais para voltar dirigindo. Eu não via nenhum mal nisso, mas o que me incomodava era que ele não tinha mais tempo para mim. Eu acho que foi aí que eu comecei a ver as minhas faltas como esposa. Eu nunca fui capaz de amá-lo quanto ele merecia. Nunca fui capaz de retribuir tudo que ele fez por mim, o que me gerava certa culpa e impotência perante os fatos. Até que um dia, colocando umas roupas na máquina de lavar, eu encontrei um bilhete no bolso da calça dele. Na verdade, era uma carta, assinada e tudo, de uma mulher chamada Priscila. Era uma carta de amor que falava de um encontro deles, dava até o nome do motel. Na hora eu fiquei chocada e a primeira coisa que eu pensei foi que havia perdido meu marido. Há quanto tempo ele estava se relacionando com essa mulher? Como eu não notei antes que ele estava me traindo? E quem era essa tal de Priscila? E agora o que eu ia fazer? Será que eu deveria encarar os fatos e mostrar a carta para ele, pedindo que ele me desse uma explicação? Ou eu deveria me calar e fingir que eu não sabia de nada? Acabei optando por não falar nada sobre a carta. Eu não sabia como proceder, eu tinha medo que, pressionado, o Flávio acabasse me deixando. Tudo isso me fez ter a dimensão exata dos meus erros. Foi em meio a tudo isso que eu conheci o Sérgio, um cliente da empresa que sempre aparecia para falar com meu chefe. Ele era mais velho que eu e sempre me deu umas olhadas diretas. No começo me deixava muito sem graça. Ele era um homem bonito que chamava atenção. E um dia eu estava trabalhando e ele chegou. Disse que eu estava triste, eu tentei disfarçar e eu disse que era impressão dele. Mas ele disse que não queria me ver assim e que gostaria de me convidar para sair. Conversamos um pouco e eu vi naquilo uma oportunidade de poder dar a volta por cima. Sim, se o meu marido estava me traindo, eu também poderia fazer a mesma coisa. Podia pagar na mesma moeda. Só de pensar nisso, eu comecei a ter uma excitação que eu nunca tive antes. Parecia que por ser proibido aquilo, me deixava ligada. É como se eu me sentia frustrada com tudo que estava acontecendo. E ali eu decidi aceitar o convite do Sérgio, crente que eu só queria conhecê-lo melhor. No dia seguinte, eu fui trabalhar já sabendo que eu sairia à noite com o Sérgio. Deixei a empregada avisada e falei pro meu marido que eu ia fazer hora extra na firma. O Sérgio me levou para um restaurante muito bonito. O lugar tinha um clima romântico e eu fui me deixando envolver por aquela atmosfera. Por algum motivo que eu desconhecia, eu estava nervosa, estava excitada. E conforme a conversa se desenrolava, eu ia experimentando uma sensação completamente nova para mim. O Sérgio me cobria de elogios. Ele também era casado e sabia que eu tinha uma filha. A gente jogou limpo um com o outro desde o começo. Eu me sentia na obrigação de me apaixonar por ele. Eu queria viver uma aventura. Queria me vingar do meu marido. O que eu não sabia era que minha alegria estava com os dias contados. Eu tomava pílula para me engravidar, mas às vezes eu me esquecia e depois tomava o dobro da dose. Eu não sei direito o que aconteceu, mas eu engravidei. Eu notava que meu corpo estava diferente, mas eu não queria admitir. Foi só quando eu fiz um exame e eu peguei o resultado nas mãos que eu vi que não dava mais para continuar me fazendo de boba. Eu fiquei desesperada, pois aquele filho era do Sérgio. O mais certo a fazer era um aborto, mas eu não tinha coragem de colocar a minha vida em risco dessa forma. Eu fiquei muito angustiada, eu não sabia como eu ia contar isso para ele e acabei optando por não falar nada, enquanto eu ganhava tempo para encontrar uma solução melhor.
botar tudo a perder, eu comecei a ver que eu tinha que dar um jeito do Flávio acreditar que eu estava grávida dele. Mas como se a gente nem tinha mais relações? Ele continuava frio comigo e a gente mal se falava. E eu comecei então a fazer algo que nunca fiz. Eu me insinuava para ele e comecei a exigir a presença dele, fazendo cenas de mulher ciumenta. Eu tinha esperança ainda que o Sérgio me tirasse dessa roubada. Eu sonhava que ele optasse por ficar comigo. Era isso que eu queria, mas antes eu precisava criar coragem de contar para ele que eu estava grávida. Eu já estava de 3 meses quando eu decidi contar tudo pro Sérgio. Eu achava que ele poderia se tocar e me chamar para viver com ele. E claro que isso incluiria uma mudança drástica nas nossas vidas. Ele quis saber quando isso aconteceu e eu contei tudo. Ele ficou muito bravo por eu ter escondido isso. A relação dele foi de duvidar de mim. Ele achava que o filho poderia ser muito bem do meu marido. Que garantias eu tinha para dar que ele realmente era o pai? Eu queria que ele entendesse que eu estava tão ou mais chocada do que ele. E para o meu desespero, ele sugeriu que fizéssemos um aborto. Mas eu já estava de 3 meses. Eu não queria isso para minha vida. Eu não queria ter que carregar essa culpa. Eu fiquei arrasada. Tentei falar com ele várias vezes depois disso, mas ele nem me atendia. Como não restava mais nenhuma alternativa, eu falei pro meu marido que o filho era dele. O Flávio chorou de emoção e disse que era isso que estava faltando na nossa vida. Ele acabou me confessando que me traía. Disse que tinha sido um fraco porque não conseguia resolver o nosso casamento. Eu o perdoei. Eu tinha que perdoar. Ele não sabia que eu também o traí e nem desconfiava que eu estava grávida de outro. Eu tive que mentir sobre o tempo da gestação. Ele não podia descobrir, pois aí sim ele ficaria desconfiado. Acabei saindo do emprego só para agradá-lo e a nossa relação melhorou muito. Nos anos que se seguiram, eu vivi com muita culpa, pois o meu marido havia feito um grande esforço para me reconquistar. Eu comecei a ver como o Flávio era especial e como eu fui mesquinha com ele. A minha felicidade estava ali do meu lado o tempo todo e eu não conseguia enxergar. Por pior que isso pareça, foi o Sérgio, aquele canalha, que me mostrou isso. Conforme nosso filho crescia, vez ou outra, a gente ouvia alguém falando inocentemente que ele era muito diferente da nossa filha. Quando eu contei que o nosso filho era filho de outro homem, ele me pediu para contar a história desde o começo. E eu morri de vergonha, mas eu achei que finalmente eu tinha que encarar o meu erro. Contei como tudo aconteceu, certa de que ele colocaria um fim na nossa relação. O que eu fiz, a traição e todos os anos que eu sustentei essa mentira era algo muito grave. E se ele optasse por acabar comigo, eu aceitaria, pois eu tinha a dimensão do mal que eu fiz. A vida é uma caixinha de surpresas. A gente se esquece de acreditar nela. O meu marido acabou me perdoando. Ele disse que também havia errado e por isso me perdoava. Eu quis amar o Sérgio e fiz tudo o que podia. E quando me casei com o Flávio, dizia para mim mesma que eu não gostava dele. E durante muitos anos, tudo que eu fiz foi desprezá-lo. Eu não dei importância ao amor que ele tinha por mim. E, no entanto, é esse homem que ficou comigo. A culpa quem carrega sou eu, pois a cada dia que passa eu percebo que eu sempre fui egoísta. É claro que isso mudou, mas os meus atos do passado tiveram consequências que estarão comigo pro resto da vida. Recentemente me aproximei da minha mãe. Ela não sabe de nada, mas eu estou buscando reparar todo o meu descaso com as pessoas importantes da minha vida. Eu jamais poderei me perdoar, mas aprendi que posso melhorar. E é isso que eu estou tentando fazer, vivendo um dia de cada vez.